Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, mais uma quarta-feira, 26 de maio, estamos juntos para nosso momento de oração nos lares. E nesse momento, eu quero agradecer ao Senhor por sua vida e também mais uma vez lembrar que nós estamos ainda nos 31 dias de oração pela família, filhos, herança do Senhor. Portanto, nós queremos aqui dizer a você que continue fazendo as suas devocionais até o dia 31, que Deus esteja abençoando com cada devocional que Ele tem trazido para as nossas famílias. Lembrando que cada devocional, no final, nós temos a devocional infantil, que as crianças têm crescido, com certeza, ouvido, crescido com aquelas palavras. Tem sido bênção orar junto com nossos filhos. Então, se você tem filhos, coloque para ele ouvir. Se você não tem filhos, você ouça com seu esposo. Se você é solteiro ou solteira, que você esteja fazendo a devocional da mesma forma, porque Deus quer ver famílias restauradas, Deus quer ver famílias, e quando digo famílias, eu digo também até para os solteiros, você que é filho, filha, quer ver restauração com o seu pai, com a sua mãe, enfim, quer ver restauração entre marido, esposa, filhos, mães, irmãos e irmãs. Deus quer ver restauração na nossa vida. Então vamos orar por isso, pedindo a Deus restauração em nossas famílias, pedindo a Deus também nesse momento de pandemia, porque ainda continua a pandemia, infelizmente pessoas estão padecendo com essa pandemia. Eu tenho vários amigos, pastores, que estão também padecendo nesse momento com a pandemia, ali, não só aqui no Mato Grosso, mas em Pernambuco também, e eu peço a Deus que Deus esteja tratando esses pastores. Quero falar aqui em especial um amigo nosso, o pastor Marcelo Ximenes, que Deus esteja abençoando a vida do seu servo, também ali em oração pela vida dele, também em oração por tantos outros que, se formos colocar aqui, uma lista é grande, e sabemos da maioria, estamos orando pela vida de cada um dos seus servos. Também eu quero pedir aqui também uma oração, também em especial pela a vida da irmã Virgínia. A irmã Virgínia é esposa do pastor Paulo de Tarso, que já foi pastor da Primeira Igreja Batista aqui em Lucas do Rio Verde, e era uma época que nós éramos também aqui plantadores da congregação da Segunda Igreja Batista, Vida Plena, e a irmã Virgínia também está internada, precisa também de nossas orações, que Deus esteja abençoando a vida dela e que Deus a tire também do leito. Então, vamos orar, irmãos, vamos orar por todos estes, Eu sei que você tem outros nomes a orar, então você faça no momento de oração na sua casa, faça orações, interceda por essas pessoas que estão padecendo, interceda por sua família, enfim, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus possa estar ouvindo nossas orações. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós estamos gratos por estarmos diante do Senhor, estamos gratos por estarmos, ó Pai, orando, falando contigo, e te pedimos, Pai, que o Senhor derrame tuas bênçãos sobre as nossas vidas, Pai. Pai, olha para essas pessoas que estão nos leitos de hospitais, padecendo, Senhor. Os nomes que eu acabei de dizer aqui, outros nomes que alguns irmãos também estão colocando nesse momento de oração. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja, ó Pai, com as tuas santas mãos, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus servos. Sabemos, Senhor, que a tua vontade é soberana, mas nós oramos com fé, ó Pai, crendo que o Senhor pode todas as coisas e que o Senhor pode tirar essas pessoas do leito de hospital, o Senhor pode estar dando cura para essas pessoas, o Senhor pode estar os livrando, Pai. Pai, seja com nossas famílias também, Senhor, com nossos filhos, Pai, com as nossas esposas, com os nossos maridos, seja o Senhor com nossos irmãos, tanto carnais como aqueles também irmãos de amizade espiritual. Enfim, Senhor, seja, Senhor, com as famílias brasileiras espalhadas na terra, Senhor. Não deixa que o inimigo venha destruir, Senhor, os vínculos de maternidade, paternidade, os vínculos de sermos filhos, ó Pai, enfim, os vínculos de amizade. Não deixa que o inimigo destrua, Pai, mas vem restaurar todas as coisas. Obrigado mais uma vez, porque o Senhor tem nos ouvido, Pai, e humildemente nós te pedimos tudo isso e já te agradecemos por tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe. Nesse momento vamos ter o nosso momento de orações em nossas casas. Então interceda, fale com Deus, agradeça ao Senhor, peça que Deus te abençoe. Vamos para o nosso momento.
Vamos continuar nossa série Pequenos Mas Importantes e hoje vamos falar sobre a segunda carta de Pedro. E na semana passada nós falamos sobre a primeira carta e falamos sobre o personagem Pedro, né? Pedro, que era chamado de Simão e que Jesus trocou o seu nome por Petrus. E Pedro, Cefas, quer dizer um fragmento de rocha ou uma pedra, um pedaço de pedra. E isso tem muito a ver com a vida de liderança que Pedro teria com a igreja primitiva. Mas hoje nós não vamos falar sobre a biografia dele, já está no estudo passado. Nós estaremos agora apenas já entrando dentro da segunda carta. Se você quiser saber mais algo sobre o contexto que essa carta foi escrita, né? Contexto daquela época que Pedro estava aprisionado, ou estava em Roma, nós não sabemos em que momento ele ali escreveu, se já era na prisão, se ainda estava em Roma solto, nós não sabemos, mas tudo isso se fala aí no estudo da semana passada. Nesse estudo, nós vamos começar já a respeito da segunda carta de Pedro. Essa segunda carta de Pedro, Pedro está próximo de sua morte. Na verdade, ele escreve ainda para aquela rede de igrejas da Ásia Menor, são várias igrejas da Ásia Menor, e ele escreve ainda para aquelas igrejas. É uma continuação, na verdade, mas nessa carta em especial, Pedro entende que se aproxima sua morte e por isso quer falar de outros temas que ele não abordou na primeira carta. Nessa carta, na verdade, ele é um discurso de despedida do apóstolo Pedro. Vou ler aqui um trecho de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, onde ele deixa claro isso. Ele vai dizer assim: porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, isso é o corpo dele, né? Como o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então, ele já estava ciente que poderia a qualquer momento ser martirizado, ser morto, né? O imperador Nero tanto matou o apóstolo Pedro como outros discípulos de Cristo, inclusive também o apóstolo Paulo. Pedro morreu crucificado e de cabeça para baixo porque achou que a crucificação era indigna para ele, porque Jesus havia morrido crucificado, então pediu para ser colocado de ponta cabeça, de cabeça para baixo, no momento da sua crucificação. Então ele está ciente que ele está próximo realmente da morte. Essa segunda carta é bem aproximada do martírio do apóstolo Pedro. Então o apóstolo Pedro ele vai escrever para as igrejas da Ásia Menor e dentro do conteúdo dessa carta, além da despedida dele, ele coloca pelo menos 3 grandes temas em relação ao que ele não tinha falado, né? Como eu já falei aqui, né? Ele vai falar nessa segunda carta a respeito de um desafio final para os cristãos. Também ele vai abordar a vida corrupta dos falsos mestres ou falsos líderes e, inclusive, a teologia distorcida que esses falsos mestres pregavam. Então, é uma carta de alerta, é como sendo realmente um discurso final, porque Pedro quer deixar essa vida, essa terra, e deixar alertado todas aquelas igrejas da Ásia Menor, deixar claro que existe sim falsos mestres, existem falsos líderes, eles têm uma vida que não é uma vida exemplar, eles também têm uma teologia, ou seja, um ensino errado. Ele queria deixar bem claro isso, e ele estava dando um desafio final para esses crentes. E nós vamos ver isso tudo agora, né? Vamos falar sobre isso. Vamos começar então a falar sobre esses temas dentro da segunda carta de Pedro. Eu quero começar aqui com o capítulo 1, versículo do 1 ao 11, que vai tratar sobre um convite do próprio Deus. E aí Pedro vai deixar claro que convite é esse de Deus. Então, dentro desse trecho da segunda carta, Pedro vai dizer que o próprio Deus nos convida para nos tornarmos participantes da natureza divina. E isso é muito interessante, porque é Deus convidando os seus servos, convidando os seus filhos para se parecer com Ele. E Pedro vai dizer, se parecer com Ele, né, fazer parte da vida de Deus e parte do amor de Deus. Isso através, é claro, da pessoa de Jesus Cristo. E aí Pedro, nesse trecho, ainda coloca 7 características que fazem parte do caráter de Deus e que essas 7 características podem sim ser cultivadas e nós devemos cultivá-las e devemos tê-las em nosso caráter. Então, aqui ele vai dizer 7 características, e das 7 são essas: bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança,
devoção sincera, que algumas traduções falam piedade, né? Fraternidade e amor. E essa última, amor, nós sabemos que é aquele amor ágape ou ágapo, que é o amor altruísta, aquele que ama, mas sem querer nada em troca. Então, Pedro, então, ele apresenta essas 7 características, dizendo, então, que essas características devem estar, né, sendo nossas características também, para nós parecermos com o nosso Pai Celeste. E, é claro, através de Jesus, porque se nós tivermos Jesus como exemplo, que é Deus, não é? Deus encarnado, esse Jesus é o exemplo em que tem essas características bem vistas, porque estava aqui na terra e foi vista pelos homens, então nós podemos também nos parecer com ele. Bom, daí nós partimos então para o versículo, ainda no capítulo 1, partimos do versículo 12 até o 15, que vai então nos falar sobre o objetivo da carta. É agora que ele fala do objetivo, não é, central, não é? Os temas são vários, mas central, o objetivo central da carta. E ele vai falar então dentro desse versículo 12 a 15 do capítulo 1, ele vai deixar claro que o objetivo da carta é, na verdade, uma crônica, não é? Ou crônicas do ensino de Pedro às futuras gerações de cristãos. Então, crônicas do ensino do apóstolo para as futuras gerações. E isso acontece realmente, porque até hoje nós estamos lendo essa segunda carta e percebemos que sim, é um resumo, são crônicas dos ensinos de Pedro para as futuras gerações de cristãos. Daí então nós saímos agora do versículo de 12 a 15, ainda no capítulo 1, e vamos agora para os versículos 16 a 20 do capítulo 1, aonde Pedro começa agora a apresentar as falsas doutrinas dos mestres, falsos mestres, né, as falsas doutrinas, e ele vai rebater essas doutrinas. Vamos chamar de objeções. Vão ter pelo menos 3 dessas objeções dos falsos mestres, e vamos apresentar a primeira objeção desses falsos líderes. E esses mestres ou líderes diziam que Pedro e os apóstolos haviam inventado sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Veja só, ali na Ásia Menor, pessoas que se diziam líderes das igrejas naquela época, alguns inventando essa mentira, dizendo, olha, Paulo e os apóstolos, né, Pedro e os apóstolos, eles estão criando e inventando a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Não acreditem nisso. E aí, Pedro, então, ele vai refutar. Além do mais, eles acrescentam ainda que Jesus não era Senhor e Rei de todas as coisas. Então, são realmente falsos ensinos e inclusive contra o poder, né, divino, a pessoa divina de Jesus. E aí, tudo isso em relação ao falso senhorio, ou seja, Jesus não é rei de todas as coisas, Jesus não ressuscitou, isso tudo ainda levava a outra dúvida, a dúvida que ele não voltaria, né? Essa questão que os apóstolos pregavam, dizendo assim, Jesus voltará, eles negavam e diziam, não. Ele um dia não vai voltar, não. Isso é tudo invenção deles. O que é que Pedro, então, falou contra isso, né? O que é que Pedro alerta na segunda carta que ele escreveu? Então, vamos ler aqui no versículo 16 ao 18 do capítulo 1. Estarei lendo para você ver a resposta de Pedro. Pedro vai dizer assim, de fato, não seguimos fábulas engenhosas inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares de Sua Majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando a suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está aqui deixando assim, é bem claro isso, Pedro está falando sobre a transfiguração que aconteceu no monte. Quando ele, Tiago e João subiram ao monte. E quando ele mesmo viu então Jesus sendo transfigurado, ou seja, transfiguração quer dizer que Jesus mudou da forma carnal, ele se encontrava encarnado, e foi mostrado Jesus como estando no céu, ou seja, em glória. E estava ali diante de Jesus em glória, estava ali Elias e Moisés. E aí Pedro viu isso, e inclusive os evangelhos vão falar que Pedro até pede para fazer
cabanas, não é? Tabernáculos ali, e permanecer ali adorando então a Jesus e ali na companhia de Moisés e Elias. Mas aí é quando tudo acaba, Jesus volta mais uma vez à sua forma humana, encarnada, e aí vem uma voz que diz: este é meu filho, a ele ouvi, ou este é meu filho, a quem me comprazo, a quem me agrado. Então, queridos, Pedro deixa aqui, veja só, o último escrito de Pedro, Pedro está dizendo, deixando claro para a igreja: parem de escutar essas invenções, escutarem essas mentiras, porque o que eu conto não é fábula. Eu estava lá, eu vi a glória de Jesus antes mesmo dele retornar em glória. Então ele vai voltar em glória, sim. Ele vai, porque eu vi ele em glória. E eu sei que ele é o Filho de Deus, eu sei que ele é Deus. Então, Pedro, na sua carta, quebra isso, e Pedro é testemunha ocular, não é, queridos? É diferente de uma pessoa que apenas pela fé leu ou ouviu, mas Pedro viu, e por isso que ele deixa claro e deixa escrita essa situação. Vamos então para uma segunda objeção, né, que é apresentada pelos falsos líderes, falsos mestres, e aí vamos agora entrar no capítulo 2. Capítulo 2, versículo do 1 ao 11, vai falar sobre a segunda objeção, né, a segunda falsidade desses mestres, dizendo para a igreja. Então, esses mestres vão dizer assim: não haverá um acerto de contas no final de tudo, ou seja, não haverá julgamento final ou juízo final. Esses mestres negavam o juízo final dos quais os apóstolos pregavam, inclusive Pedro. E por que esses falsos mestres tinham essa objeção de não haver um juízo final? É simples, não é? Porque eles queriam viver na prática da sua prostituição sexual e de um lucro ilícito dentro das igrejas. Ou seja, eles roubavam, não é? Assim, por assim dizer, né? Mas se utilizando de artifícios para ganhar dinheiro das igrejas, para ter lucro para si ilicitamente, e eles viviam em práticas sexuais de prostituição. Ou seja, né, segundo historiadores, segundo os estudiosos de teologia, vão perceber que nessa época da igreja, quando se escreve essa carta, quando há perseguição, há esses falsos que estavam tendo práticas, inclusive de adultério, não é? Ou como na Ásia Menor acontecia muito, não é? Dormindo com homens líderes, dormindo com várias mulheres da igreja, não é? Numa forma de prostituição realmente. Então, quando eles diziam que não haveria juízo final, era para, com certeza, saírem, né? Se saírem, né? Dizer que Deus não se importava com questões morais na igreja. Mas Pedro diz que Deus vai sim confrontar a rebeldia e com sua justiça, né? E Pedro vai falar pelo menos de 3 episódios. Então é nesse trecho aí que Pedro vai abordar 3 episódios no Antigo Testamento, dos quais Deus não deixa de qualquer forma, mas que Deus traz um juízo até naquele momento da história, mas que Pedro vai dizer: bom, se Deus então usou de juízo nesses momentos, com certeza no último dia ele vai estar trazendo juízo para todos com as suas obras, naquilo que foi praticado. E aí ele vai apresentar Gênesis 6, tá certo? Falando sobre essa questão dos filhos de Deus com as filhas dos homens, não é? Quando nós vemos esse Gênesis 3, que homens que eram da descendência de Sete, que se unem, se juntam com as mulheres que eram de descendência de Caim. E aí Pedro aborda isso. Pedro também vai abordar o dilúvio, né, que se encontra em Gênesis 6 a 8, certo? E fala também do juízo do dilúvio que Deus trouxe, e também ele vai falar do juízo que Deus trouxe no capítulo 19 de Gênesis, sobre Sodoma e Gomorra, dizendo também que Deus viu o pecado daquele povo e que também trouxe juízo temerário naquele momento ali para Sodoma e Gomorra. E ele faz uma comparação. Será que Deus não vai então trazer juízo sobre a terra em relação aos tempos que estão vindo após Jesus Cristo? Claro que sim. Esse juízo é chamado o juízo final, ou seja, quando Deus vai julgar por completo e definitivamente todo o mal que foi praticado, todo o mal que vivido aqui na Terra e em todo o universo. Então ele vai e rebate essa segunda objeção. Daí se dá um intervalo aí, né?
essa questão de objeção, porque Pedro continua ainda a falar agora, mas agora é Pedro falando sobre a vida corrupta desses falsos mestres. E aí vai se encontrar agora em capítulo 2, versículo 12 a 22, Pedro está falando agora da má vida desses falsos mestres. Ele vai dizer: esses mestres buscavam poder, riqueza e sexo, assim como nos tempos de Noé, de Sodoma e de Gomorra. Veja a comparação que Pedro faz, comparando essa vida desses falsos líderes e falsos mestres. Ele vai continuar dizendo: eles diziam que Deus não se importava com questões morais. Sobre isso, o ensino deles era: somos livres em Cristo. E aí, isso acho que perdura até hoje, né? Esse engano de liberdade e achando que liberdade pode ser feito tudo. Somos livres em Cristo, somos livres em Jesus. E essa fala era muito utilizada naquela época. E como é usada até hoje, né? Somos livres? Sim, somos livres. Inclusive o próprio Paulo nas suas cartas, né? Acho que na primeira carta de Coríntios vai falar sobre isso, mas a liberdade não quer dizer fazer qualquer coisa e tudo que quisermos. Porque tudo é lícito, mas nem tudo convém para o Filho de Deus. E aí Pedro entra nessa questão, falando da vida desses falsos mestres, e aí ele vai dizer assim: olha, eles estão trocando a liberdade por libertinagem. Libertinagem. Então, libertinagem é diferente de liberdade em Cristo, né? Não é algo assim apenas para ser falado, não é liberdade em Cristo, não é algo intelectual apenas, mas tem que ser vivido. E a libertinagem, na verdade, é não dar ouvidos aos ensinos de Jesus. Porque Jesus dá liberdade, mas ele é um mestre, ele tem seus ensinos, nós somos discípulos de Cristo, nós não somos intelectuais de Jesus Cristo ou estudiosos de Jesus, não estudamos Jesus, mas somos discípulos, nós seguimos os passos de Jesus. Nos passos de Jesus, vamos ver que há liberdade em Cristo, né, porque estamos libertos do pecado, mas essa liberdade justamente não é para estarmos mergulhando no pecado. E é isso que Pedro está trazendo aqui, inclusive. Ele vai então se aprofundando e ele menciona, inclusive no capítulo 3, não é nem nesse capítulo ainda, mas no capítulo 3, versículo 15, ele fala a respeito de Paulo. Fala a respeito de Paulo, e esse a respeito de Paulo tem a ver com Romanos no capítulo 6, tá? Ele não diz lá, mas tem a ver com Romanos capítulo 6, onde fala que o cristão deve ser achado em paz, imaculado e inculpável diante de Deus. Então, sim, Deus requer também uma vida moral coerente com o seu evangelho, coerente com a criação que ele fez. E é claro, existem sim parâmetros, existem sim coisas que Deus, na sua criação original, pretendia e que foi quebrado pelo pecado. Então, aqueles que são libertinos é como um cachorro e um porco. E aí não sou eu que estou dizendo, mas é na carta de 2 Pedro, né? Você vai encontrar isso ali em 2 Pedro 2, versículo 22, aonde Pedro vai citar, né? Desse modo aconteceu-lhes o que diz este provérbio verdadeiro. Eu vou falar qual é o provérbio. Provérbio verdadeiro. O cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Isso ele quer dizer o seguinte: pessoas que libertas em Cristo, né, livres em Cristo, agora ficam pecando, ficam se utilizando do pecado, ou estão no pecado, mas estão amando aquilo ali. Então é como o cachorro que volta ao vômito, ou como a porca que está limpa, lavado ou lavada, e que agora, mais uma vez, se mela no lamaçal. Pedro aí está citando Provérbios 26:11, se você quiser abrir depois, Provérbios 26:11 vai dizer assim: como o cão que retorna ao vômito, assim é o tolo que insiste na insensatez. Então Pedro está utilizando esse versículo lá em Provérbios para falar daquilo que ele acabou de dizer, não é? Como um cão e como uma porca, não é? Comparando esses falsos líderes como sendo pessoas que estão fazendo isso. Porque, perceba, Pedro não está dizendo aqui que não é pecador, que as pessoas não são pecadores. Pedro não está falando aqui que o crente não cai em pecado. Pedro está dizendo que se cair na lama do pecado, você como livre, você vai sair, se limpar mais uma vez, pedir a Jesus que não retorne mais aquilo. Mas você não vai ficar apregoando para os outros, dizendo, então, inclusive para a sua consciência, dizendo: não, está tudo certo, está tudo ok, eu faço isso e está dentro da liberdade que Cristo me deu. Não, isso aí é
falsa doutrina, isso é doutrina de demônios. Então isso está errado, não é? Isso está errado. Então o crente, quando peca, o crente ele sai do pecado, ele pede perdão ao Senhor e é um processo de vida contínuo até que o crente vá viver com Cristo. Mas quando uma pessoa crente está na lama do pecado, isso alegra, e ele está bem, ele está tudo tranquilo, não vejo problema nenhum, então há uma cauterização aí do coração e da consciência, é preciso ver isso. Talvez você esteja justamente entrando na seara do falso mestre, do falso líder. Daqui a pouco você começa a falar que isso tudo é normal e isso é falsa doutrina, ou seja, você se tornou falso mestre ou falso líder. Vamos continuar. Depois, Pedro vai entrar então na terceira objeção, e é a última objeção que esses falsos mestres trazem contra a doutrina apostólica, contra a doutrina de Cristo. E aí nós estamos no capítulo 3 já, vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, né? Estamos vendo esses versículos, aí você vai ler em casa. Então, vai ser falado ali sobre o seguinte, a objeção é essa, veja, é uma pergunta até mais contrária à doutrina cristã. Vai dizer assim, as gerações vêm e vão. Quando Jesus disse que viria? E isso era sempre algo que era batido, né? Os falsos mestres, os falsos líderes batiam muito nisso. Gerações, tem gente morrendo, gente que já está nascendo e Jesus não voltou. Quando é que Jesus disse que viria? E aí Pedro vai responder, ele vai responder no capítulo 3, inclusive versículos 7 e 8, ele vai dizer assim, mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aquele famoso versículo 8, né? 2 Pedro 3, 8, aonde nós vamos ver Pedro dizendo para a igreja, para os cristãos, que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos para Deus é um dia. Pedro está aí fazendo esse trocadilho para dizer, deixar bem claro para nós que, bom, o tempo de Deus não é o nosso tempo. É isso que ele quis dizer. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Não ignore essas coisas. Se as gerações estão passando e agora a gente falando aqui, a gente percebe uma coisa, não é? Nós estamos no ano de 2021 e Jesus não voltou ainda. Então essa palavra serve para nós. Olha, não ignoreis. Porque para Deus, gente, 1000 anos, como está ali no texto, 1000 anos é um dia. Então para Deus, 2021 anos do qual Jesus nasceu, ou então 3000, quem sabe, enfim. Esse tempo cronológico nosso é muito diferente para Deus. Deus olha para a história da redenção, ele olha para o nosso tempo, cronos, e para ele é um dia, para ele são segundos. Isso é apenas, não está sendo dito aí que 1000 anos para Deus é um dia. Não é literal. Isso está querendo dizer que nós nem sabemos quanto é o tempo para Deus. Deus está acima de tudo. Deus está acima até da eternidade. Né? Sabemos que Deus é eterno, mas Ele é acima da própria eternidade, porque Ele é criador de todas as coisas, inclusive criador da eternidade. Então, nós não podemos aqui ficar colocando tempos e tempos para saber quanto tempo ainda resta e dizer que, olha, Jesus não voltou, então isso não existe. Ou então, não, Jesus vai voltar no ano de 2022 ou 2021 ainda no final desse ano. Gente, nós não sabemos. Mas sabemos sim que vai se cumprir todas as coisas. É isso que Pedro está deixando aqui nessa objeção. Quando Jesus voltará, nós não sabemos. Mas 1000 anos é um dia para Deus. Como um dia para Deus é 1000 anos, nós não sabemos. E aí, Pedro então chega no seu último tema, que ele vai falar a respeito do dia do Senhor. E é claro, de tudo isso que ele está falando, com certeza Pedro iria terminar com o dia do Senhor. E ele vai falar isso no capítulo 3, versículo do 10 até o 18. Então, ele encerra a sua segunda carta. Ele vai dizer o seguinte: esperamos novos céus e nova terra. Observe que quando ele fala aí, né, é claro que ele fala, não estou lendo aqui, né, mas ele vai falar ali em termos novos céus e nova terra. Ele coloca no plural, céus, novos céus. Isso dá um entendimento, assim como nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pedro, então,
ele retorna aqui como se estivesse lendo Gênesis e diz assim, olha, esperamos novos céus e nova terra. Ou seja, se no princípio Deus criou os céus e a terra, nós estamos esperando a renovação desses céus e dessa terra. Então ele vai dizer, o universo por completo, né, será renovado e também uma nova terra totalmente restaurada. É isso que Pedro está dizendo em relação ao dia do Senhor. Jesus vai restaurar todas as coisas, né? Restaurar todo o universo, ou seja, os céus, né? E vai restaurar também a nossa terra. Está ali no versículo 13, se você quiser ver pontualmente. E aí, no versículo 10 do capítulo 13, ele vai dizer assim, que o dia do Senhor virá como ladrão. E aí essa questão de vir como ladrão deixa bem claro para aqueles que duvidavam, porque os falsos mestres estavam ensinando. Nós acabamos de ver, né? Então deixa bem claro o seguinte, olha, o dia do Senhor é como um ladrão. Como é que um ladrão vai à sua casa? Ele marca a hora, ele diz assim, como uma pessoa que vai consertar alguma coisa na sua casa, a pessoa vai dizer assim, né? Olha, eu vou lá na sua casa, eu vou às 3 horas da tarde. Olha, eu vou às 8 horas da manhã, eu estarei lá para consertar. Não, o ladrão ele chega e ele entra na casa e assalta a pessoa. Então, dessa forma também será o dia do Senhor. Virá como ladrão. Nós não sabemos, será surpresa, não é? Uma grata surpresa para quem é filho de Deus, não é? Para quem é convertido em Jesus Cristo, quem é discípulo de Cristo. É uma grata surpresa Jesus voltar e estar junto com ele. Mas será uma surpresa horrível para aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então, Pedro vai dizer dessa forma ali no versículo 10, que o dia do Senhor virá como ladrão. O propósito de Deus, na verdade, queridos, segundo Pedro vai falando aí nesses versículos de 10 a 18, o propósito de Deus é o universo sem o mal, né? Deus quer arrancar o mal da sua criação. Arrancar o mal da criação do universo todo, arrancar o mal da criação do mundo, arrancar o mal da criação do homem. Então tirar tudo isso, renovar tudo isso, e aí é falado, como fala em Apocalipse, novos céus e nova terra. Deus quer fazer a renovação de tudo isso e entregar para nós uma criação renovada, uma criação agora sem o mal, sem a entrada do pecado. Tudo renovado e tudo para que nós venhamos a viver eternamente bem em Cristo e bem glorificando a Deus sobre todas as coisas. Então, nós chegamos na conclusão da segunda carta de Pedro, e essa segunda carta de Pedro nos traz, né, lições para a igreja, já está trazendo, acho que em todo momento que eu estou falando, já está trazendo lições, mas em especial deixar aqui algumas coisas. Por exemplo, essa é a verdadeira esperança cristã que os apóstolos pregaram, né? Os apóstolos, nós temos os ensinos apostólicos como sendo os ensinos do próprio Jesus, porque Jesus disse a eles, né, ide. Então, na verdade, isso claro que vai para a igreja toda, mas a origem dos nossos ensinos, das nossas doutrinas, estão ali, nas doutrinas apostólicas. Então, nós cremos nisso. Então, a verdadeira esperança cristã está nesses ensinos apostólicos, né? Deus ama este mundo e está determinado a salvá-lo. Esse é o resumo até de toda a questão do Evangelho. Deus ama o mundo e quer salvar esse mundo. Claro que existe a rebeldia, existem pessoas que serão rebeldes, assim como Satanás é rebelde, que os anjos caídos, os demônios são rebeldes, também haverá pessoas rebeldes. E Deus tem seus escolhidos e Jesus tem aqueles que estarão com ele. Mas Deus ama e quer redimir este mundo, e é isso que se chama história da redenção. Então a segunda carta de Pedro nos faz refletir sobre esse amor de Deus, que vendo o mal acabar com a sua criação, né? Vendo esse mal acabar com a sua criação, se propôs a tirá-lo do nosso meio e renovar todas as coisas. Mas a pergunta que eu quero deixar para você, para encerrarmos, é: qual nossa resposta de gratidão para tudo isso? Vou repetir. Qual a sua resposta em relação a Deus querer tirar todo o mal, restaurar todas as coisas, essa história da redenção, todo esse amor do Senhor e tudo isso que foi ensinado aos apóstolos e que foi repassado para a igreja até os dias de hoje? E a pergunta não quer calar. Qual é a sua resposta de gratidão em relação a tudo isso? Que você pense sobre isso. Que a sua vida espiritual, que a sua vida como cristão seja justamente pensando:
qual a minha resposta a essa história da redenção? Porque se você quer fazer parte dessa história, que é de Deus, você precisa se humilhar diante dele, você precisa dizer, olha, a minha vida não está andando conforme Deus quer. Você precisa se voltar ao Senhor Jesus e sim, caminhar junto com essa história da redenção, porque no último dia, o dia do Senhor, seremos glorificados para a honra e glória do Senhor. É assim a promessa que Jesus fez a cada um de nós. Qual é sua resposta de gratidão para tudo isso que você ouviu? Que Deus te abençoe. Quero orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais um pequeno livro que nós aqui andamos sobre ele, olhamos e percebemos que o Senhor trouxe mais uma vez grandes lições na nossa vida. Obrigado pela vida do apóstolo Pedro, Pai, que nesse momento se encontra no céu contigo. E obrigado pela vida do teu servo e obrigado por essa carta que ele escreveu. E que esse desafio continua sendo um desafio para a igreja cristã. E que em meio a tanta perseguição, em meio a tantas coisas que existem, não é, culturais e qualquer outra coisa que nos leve a nos desviar, Senhor, do caminho, dos ensinos, que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos guiando e nos firmando nas tuas lições, nos teus ensinamentos, Pai. E que naquele último dia estejamos encontrados firmes, com as características de Deus em nós, nos parecendo mais com Jesus do que nos parecendo com um homem caído. Que, no nome de Jesus, Pai, teu Espírito Santo nos ajude a viver isso. É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e que a gratidão que nós temos por tudo isso seja vista na prática da nossa vida. Um grande abraço, até a próxima quarta-feira e estaremos continuando agora com a primeira carta de João. Que Deus te abençoe e até lá.